Eu quero continuar o que nós começamos na segunda-feira passada. E o tema é esse, que vocês viram aí. Alguns equívocos de interpretação da Bíblia. Então eu quero... Na segunda-feira passada nós comentamos 3 versículos. E hoje, se der tempo, porque eu não quero ser muito... Nós temos que meditar na Bíblia. A gente não tem que acreditar muito no que as pessoas estão pregando. Eu sempre falo lá na igreja, gente, não acreditem em mim, vejam na Bíblia se o que eu estou falando é verdade. Sejam como os bereanos, né? Porque se a igreja fala amém para tudo que o pastor fala, se o pastor errar, todo mundo erra. Então, vai ver na Bíblia se é isso mesmo. Então, tem alguns versículos que a gente lê assim tão rapidamente e a gente acaba caindo em algum laço, né? Caindo em algum problema de interpretação. Então eu quero comentar aqui com vocês, e como eu sempre falo para pesquisar, para ver se eu estou falando verdade. Então se vocês discordarem, pode escrever aí. Pastor, eu discordo porque no versículo tal diz isso. Sempre citem a Bíblia, por favor. Então, o primeiro versículo que eu quero comentar com vocês está lá em Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você se lembra de um cântico? Pedrinho, peça o violão aí. Violão. Tinha um cântico antigo que você vai lembrar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Tem algum problema esse cântico? Tem um probleminha ali tão sutil que diz assim: e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que diz o texto. Então Deus, por exemplo, se eu cantar todas as coisas, se eu entender que são todas as coisas, então eu vou entender que Deus vai acrescentar na minha vida aquela casa que eu estou precisando, Deus vai acrescentar na minha vida aquele carro que eu estou precisando, aquele cônjuge que eu estou querendo, aquela viagem tão sonhada. Então todas as coisas. Então todas as coisas, que significa todas as coisas? Aquela bolsa. Gente, o texto não diz todas as coisas, o texto diz todas estas coisas. Todas estas coisas. Mas quais são estas coisas? Então você está lá em Mateus 6,33. Para saber quais são estas coisas, você tem que voltar um pouquinho, 2 versículos antes, lá no 31. E aí está escrito assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então está aqui o compromisso de Deus, está aqui o compromisso no texto, tá? Sempre busquem o texto. Não acreditem tanto nas pessoas, leiam o texto e entendam o contexto, né? Então o que Deus está comprometendo conosco aqui, olha: o que comer, o que beber, o que vestir. É isso que diz o texto, não são Exatamente. Todas as coisas, todas estas coisas. Comer, beber e vestir. Isso é um compromisso de Deus conosco, isso está no texto. Tá joia? Então vamos lá. Outro versículo que eu vejo que tem algum probleminha de interpretação. Aquela joia, você está querendo uma joia. Como que é? Esther está querendo joia, é? Ah, tá bom. O texto não falou isso, Esther. O texto não fala todas as coisas. Segura aí. Em João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então quando a gente lê assim muito rapidamente, examinais as Escrituras, eu quero perguntar para você: nós temos aqui uma ordem, uma instrução para examinarmos as Escrituras? Jesus aqui, ele está falando aos judeus. Ele curara alguém enfermo e ele disser a essa pessoa: levante-se e carregue o seu leito.
e era sábado. O problema está aqui, era sábado. E por causa disso, os judeus perseguem Jesus e Jesus começa a falar-lhes de seu relacionamento com o Pai. E Jesus não manda que eles examinassem as Escrituras, mas Jesus constata um fato. Ele está dizendo: vocês examinam as Escrituras porque acreditam ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então Jesus não está mandando ler as Escrituras. É claro que nós precisamos ler as Escrituras. A questão é que este versículo não diz isso. Esse versículo diz, Jesus está constatando um fato, que aqueles homens liam as Escrituras, eles examinavam as Escrituras. O Luiz Novaes está dizendo assim: como você sempre diz, tirar um texto do contexto vira pretexto. Vira pretexto, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, reforçando, precisamos sim estudar a Bíblia, precisamos examinar a Bíblia, sim. Porém, este versículo não está mandando examinar. Jesus está constatando que aqueles homens examinavam, mas eles não conseguiam enxergar Jesus no texto, né? Então vamos lá. Outro versículo. Noé pregou. Você já ouviu? Eu já ouvi isso desde quando eu era pequenininho. Eu ouvi assim: Noé pregou, mas ninguém aceitou a sua palavra. Então só ele e a família e os animais entraram na arca. Poxa, Noé passou... historinhas, né, infantis. Noé passou tanto tempo pregando. As professoras de escola dominical até gesticulava, Noé pregava: vem, vamos entrar na arca. O problema é que isso não está na Bíblia, né? Noé, ele não pregou e ninguém lhe deu crédito. Vamos ao texto, tá? Abre lá sua Bíblia em Gênesis. Nós não vamos aqui ler Gênesis todo, mas eu quero incentivar você a estudar, dar uma boa lida várias vezes em Gênesis 6, você vai entender direitinho. Nós só vamos aqui pegar um apanhado para você ver que Noé não ficava pregando e as pessoas rejeitaram a palavra, não é isso que diz o texto. Em Gênesis 6, 7 diz assim: o mundo estava perdido, Deus quis dar um basta, a sentença foi dada ali. Então diz o texto, olha, Gênesis 6, 7: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus aqui está arrependido, e esse arrependido nós chamamos de antropopatismo, né? Palavra estranha, né? Antropopatismo, quer dizer, nós atribuímos a Deus um sentimento nosso para que a gente consiga entender, né? Um pouquinho Deus. Então Deus aqui se arrepende de ter feito o homem e ele quer acabar com tudo. Então diz o verso 8: porém Noé achou graça diante de Deus. Então a humanidade ali está condenada, já está condenada, mas Noé achou graça diante de Deus. E aqui, olha só a sentença, né? Está lá no capítulo 6 de Gênesis 3 e 17. Resolvi dar cabo de toda a carne, resolvi acabar com tudo, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus ia destruir e o homem ia ser destruído. O verso 17: estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Sentença dada. Noé era para construir uma arca, e ele, sua família e os animais seriam salvos. Simples assim. Agora, quanto a Noé, está lá no verso 18. Contigo, porém, olha, toda a humanidade está condenada já, mas com Noé, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Olha só quem vai entrar na arca. Deus já estava determinando quem ia entrar na arca. A mensagem não estava para as pessoas aceitarem a mensagem e entrar na arca. Não. Quem iria entrar na arca? Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. E não tinha opção, né? Não tinha opção mais, a sentença estava dada. No capítulo 7 de Gênesis, verso 16,
termina o versículo assim: e o Senhor fechou a porta após eles. O Senhor fechou. Não foi nem Noé que fechou, né? Então, tá aí mais um texto para você dar uma examinada, para corrigir aí algum problema que tem, tá bom? Vamos para outro? Fabrícia, outro versículo que eu ouvia desde criancinha. Faz tempo. Veja só. Os anjos queriam pregar o evangelho, mas foi-lhes negada essa tarefa. Onde é que está isso na Bíblia? Se alguém encontrar, por favor, me ajude, porque eu nunca vi isso na Bíblia. Eu sinto muito te decepcionar, mas esse versículo não tem na Bíblia, a não ser que... Gente, me ajude, por favor, porque eu nunca vi. E olha que eu procurei, hein? Procurou direitinho? Procurei direitinho. Talvez alguém esteja citando aí 1 de Pedro 1,12, que diz assim, olha... A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. E aí termina o versículo assim: coisas essas que os anjos anelam perscrutar. E aí algumas pessoas, ou muitas, não sei, interpretam assim: poxa, os anjos anelam perscrutar. Tá vendo? Os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas Deus não permitiu porque isso é tarefa do homem. Não é isso que diz a Bíblia. O que significa perscrutar? Perscrutar significa examinar cuidadosamente, inspecionar com curiosidade. Então, os anjos, eles não pediram para evangelizar, e foi-lhes negado. Eles queriam entender, eles queriam... Essa palavrinha perscrutar, que vem lá do hebraico, dá a ideia de alguém que se inclina assim, para ver alguma coisa, para entender alguma coisa que está extasiado, né? Tá maravilhado com aquilo, quer entender aquilo. É isso que aconteceu com os anjos, mas não que eles queriam pregar e foi negado a eles. Tá certo? Certinho. Agora, eu acho que é o último versículo que eu preparei para hoje, mas talvez, é um dos que eu mais ouço, né? A Marinês diz alguma coisa aí. Ela pediu uma oração. Ah, tá. Então, um versículo que eu ouço muito fora de contexto. Está lá no livro de Jeremias. Jeremias 17:5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu tenho visto muito pessoas dizerem que nós não podemos confiar nas pessoas. Maldito é o homem que confia no homem. Eu não posso confiar em ninguém, porque senão você é maldito. É isso que diz a Bíblia. É natural que nós tenhamos que ter cuidado, né? Então, chega alguém pedindo para você o seu cartão de crédito emprestado com a senha. É claro que você vai tomar muito cuidado, né? Não é assim também, né? Mas, falando em confiança, você já viajou de ônibus a noite toda e dormiu? Você já viajou de avião? Eu não viajei ainda para os Estados Unidos, mas eu fico imaginando alguém que saia daqui às 11 horas da noite e atravessa a floresta amazônica no breu da madrugada. Tem que confiar ou não no comandante? Então a pessoa é maldita porque está confiando. Então nós vamos percebendo que não é bem por aí. Você já fez alguma cirurgia? Você já, né? Pelo menos duas. Tem dois herdeiros aqui. Você confiou na médica? Mas nem por isso você foi maldita. Não, Então, a questão... Vamos lá. Vamos começar pelo começo. Veja. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Então nós temos aí duas palavras homem. Que no português é a mesma coisa, mas no hebraico não são a mesma palavra, as duas. Então, o primeiro homem significa aquele homem forte, guerreiro, aquele cara da guerra mesmo, fortão, sabe? Esse é o primeiro homem. O segundo homem
é o homem como indivíduo, como ser humano. Então a gente, numa tradução assim mais livre, a gente poderia dizer assim: maldito é o guerreiro que confia na sua própria força, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então esse versículo não está dizendo que eu não posso confiar em alguém, apesar que eu tenho que ter cuidado com isso. Esse versículo está dizendo que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar na minha força. A minha força, a minha confiança precisa estar no Senhor, como diz 2 versos seguintes: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então não confie em si mesmo, deposite a sua confiança no Senhor. Então, se você usava esse versículo para dizer que você não pode confiar em ninguém, não use mais, porque não é isso que diz o texto. O texto está dizendo que você não pode confiar em você. Forte isso, né? Você não pode confiar em você, no seu eu, não pode. Então, como eu disse na semana passada, a minha intenção de apresentar esses equívocos para vocês não é nada mais que incentivá-los a meditar, a examinar a palavra. Busque a palavra, leia a palavra, pesquise, examine mesmo a palavra para que você não caia em erro. Você não tem que acreditar no que alguém pregou, você não tem que acreditar em tudo que eu falei. Vai lá na Bíblia e vê se o que eu falei hoje aqui é isso mesmo. Pesquise, corre atrás. Que Deus nos abençoe na sua infinita graça e misericórdia.